Loading. Be patient. Rose cakes, neon, and blood. This is motherfucking torture. Download completed. Machine is ready now. Please press any key. Damage. Olá galera, eu sou a Ari Mendes e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A maquiagem de hoje é essa maquiagem Cybervamp que eu fiz devido ao desafio da loja reversa. Eu gostei muito da temática e vamos lá ver como eu fiz essa maquiagem. This is motherfucking torture. Eu comecei aplicando a base na minha testa e no nariz, que é essa da Visela, bem clarinha. Ela é realmente um tom bem abaixo do meu, mas ela mescla até que bem. E eu faço isso só na testa mesmo e no nariz, porque eu vou fazer sombra preta no olho, então não compensaria. Mas como eu já vou fazer a sobrancelha junto com o olho, então é bom que eu já faça a testa. Aí eu vou pegar um pincel preto, ou melhor, um pincel que estava sujinho de preto, não peguei mais sombra, só para fazer a marcação de como eu quero o formato do olho. Eu vou desenhando isso abaixo da minha sobrancelha, numa linha bem reta e também numa linha bem reta ali no meu nariz. Depois que eu faço essa marcação, eu vou pegar um lápis preto bem fofinho, macio, que é o da Ruby Rose nesse caso, e cubro toda a minha pálpebra móvel, subindo também acima do côncavo. Essa marcação, ela fica certinha de início, mas eu não vou deixar ela certinha assim. Eu vou usar esse próprio lápis para poder espalhar com o pincel esfumando nas bordinhas. Assim, vai ser uma boa base para receber sombra depois e ficar bem pretinho mesmo. Repara que eu uso esse pincel chanfrado para poder espalhar esse lápis. Tudo com bastante cuidado. E quanto mais para fora eu vou com o pincel, mais eu esfumo com a lateral dele, em vez de esfumar com a ponta. Então eu começo nas pontinhas para pegar o produto e vou espalhando o resto com a lateral do pincel. Quando eu tiver espalhado tudo no formato, eu vou fazer uma coisa que eu me arrependi, que é limpar a maquiagem com lencinho umedecido. Me arrependi porque acabou deixando uma linha muito dura. Eu podia até ter limpado, mas se eu tivesse ainda assim feito mais um esfumadinho, seria o ideal. Porque eu depois tentei esfumar só com essa sombra bem clarinha, perolada. E aí pra desmarcar essa linha que ficou, deu um puta trabalho na hora de esfumar. Então eu esfumei até não querer mais. Também peguei com o dedo pra ver se ajudava, mas tá vendo aí como o negócio tá tenso, né? Então eu voltei com o pincel com preto, depois eu voltei com a sombra perolada, tudo com muitos movimentos circulares e esfumando realmente bastante forte. Acabou dando um resultado bom, só que eu acho que seria ainda melhor se não colocasse essa linha dura, né? Na parte de cima fica perfeito o esfumado, porque ele é bem de acordo com o que eu deixei de base no lápis preto. Repara como ele fica um degradê muito bonito. E aí depois por cima disso eu vou passar a sombra preta. Então, repara que para você ter um olho preto, você tem que ter uma base preta antes da sombra preta, senão essa sombra só vai evaporar da sua cara aparentemente. No meu caso, mesmo que eu use uma base como o lápis preto, sempre acabo tendo umas falhas na pálpebra onde o meu olho faz umas dobrinhas, o que é normal, mas assim, seria bem pior se não tivesse nada pra fixar. Ah, eu tô usando um pincel bem fofinho pra esfumar a sombra preta em direção à parte externa. E eu vou, claro, alternar entre a sombra preta e a sombra perolada pra fazer as laterais. Quando eu falo as laterais, é na verdade todo o contorno dessa base preta, tá? Com exceção da parte do nariz. E na parte bem ali debaixo do olho, eu percebo que também tem aquelas curvinhas do olho que tem que ficar bem atenta para não ficar faltando nada ali. Eu tenho um outro pincel fofinho só para essa parte perolada, para não misturar muito as sombras. Quando chega a hora de fazer a sobrancelha, eu escolhi fazer ela com um lápis azul. Esse é da Intense da Boticário, que não existe mais, mil perdões, mas eu recomendo também da Clover Eyeliner, se acha no Shopee. Então, sigo com esse lápis na direção vertical, ou seja, para cima, e na hora de fazer a pontinha eu decido fazer borrando com o dedo. Assim ela fica bem fininha. E depois que eu decido como que ela vai ficar, eu faço também uma abertura mais pretinha em cima. Porque eu achei que ficou bem legal, como se fosse uma asinha, né, acompanhando essa sobrancelha. Se você quiser também, você pode selar essa parte com um pó translúcido. Eu só pulei isso porque eu realmente não achei meu pó, não sei onde que ele tá, gente. Ele tá por aqui em algum lugar, mas eu não achei. Então eu já fui direto pra outra parte que deixei ele mais neon, que é passar um delineador branco por cima, bem no meinho. Esse delineador eu não mostrei, mas é da Fale Beauty, com PH.
Também tenho o da abelha rainha por aqui. Também só peguei esse porque tava mais fácil. Daí, pra fazer o outro delineador neon no meio dessa sombra preta, vou passar um cotonete com demaquilante. Fico bem atenta a quando ele vai ficar muito preto para poder renovar esse demaquilante e tirar bem essas coisas aí do meio. Repare então que eu vou usar um lápis de olho da Clover Eyeliner, que é o que eu comentei com vocês, para preencher esse espaço que ficou sem maquiagem. E claro que não tá tudo perfeito, mas depois eu venho com lápis de olho para contornar as partes que eu não gostei dessa parte rosa. E novamente pego o delineador branco para fazer esse tracinho e deixar esse delineador neon lindo, maravilhoso, para depois reproduzir as mesmas coisas do outro lado. Geralmente eu não faço isso, viu, galera? Eu não pinto um lado para depois fazer o outro, eu vou fazendo os dois ao mesmo tempo. Mas essa maquiagem eu tava bem segura, era capaz que eu tirasse tudo, então não fiz os dois olhos ao mesmo tempo. Fiz um depois do outro. O que é muito mais tenso, tá? Não recomendo vocês passarem por isso. Completei minha pele com aquela base da Vizela. Repare como que ela realmente me deixa bem branca. E na falta do meu pó translúcido, eu selei com uma sombra bege da Candice Berenice. Nossa, que tragédia, né? Mas tudo bem. Aí eu vou pegar o meu delineador da Vult Cosmética, a prova d'água. Mentira, é resistente à água, mas também não é resistente porra nenhuma. O delineador é ótimo, só não é resistente a nada. Não sei porque eu resolvi desabafar sobre isso hoje, mas enfim. Verdades sejam ditas. Vou desenhando aí uns bagulho na minha cara. Eu realmente não fazia assim. Não, gente, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Só tava lá, vou fazer. E a minha ideia, na real, era só tentar apagar uma coisa que eu estava insegura, que é a minha papadinha, porque desde que eu engordei, é uma das únicas coisas que tem me deixado muito sem autoestima e insegura. É o fato de eu estar com essa papada na minha cara. Acontece que tentar apagar ela não foi uma boa ideia por si só, porque me deixou basicamente sem pescoço também. E depois eu vou passar umas linhas laterais para também passar um preto ali no pescoço, para tentar também ter um pescoço, né, umas ilusões de pescoço. Enfim, eu não tava gostando nada desse processo. Foi um processo muito sofrido pensar no que fazer, para tentar deixar uma maquiagem, né, lembrando o cibernético, o robótico e tudo mais. Então deixar uns espacinhos, como se fosse um androide, cyborg, não sei lá qual o palavreado correto. Feito então essa parte, eu peguei uma coisa redonda para poder fazer minha lua, que no caso é a tampinha do negocinho da Color Make que eu tenho de glitter. Eu afundo isso aí no meu pescocinho, com muito cuidado, de leve. Não é tão pesado assim, tá? Parece que eu tô, meu Deus, me engasgando, mas não tô. É só pra deixar marcado aquele círculo ali, pra ficar mais fácil de desenhar uma lua com alguma base. Tava vendo se eu ia usar algum formato, mas eu acabei usando realmente essa embalagem pra desenhar o círculo certinho. Assim é só mais garantido mesmo. Se você quiser fazer a mão livre também, aí é com você. Fiz a lua aí, porque é o símbolo da reversa, né? E vou pintar tudo de preto. O que eu pintei de preto com esse negócio fininho é o de delineador. E eu esqueci de falar, mas eu também tô usando muito. Nessa parte da papada, eu usei bastante o batom em bala preto da abelha rainha. Eu passei um batom rosa, mas nossa, meu Deus, não curti nada do que tava vendo. Mas eu falei, eu lido com isso depois, vai que eu gosto. Enfim, era pra ver se combinava com a sobrancelha, quer dizer... É pra ver se combinava com essa parte do delineador, né? Mas enfim, não combinou. Ficou horrível, não tava dando certo. Eu parti pra colar umas pedrinhas aí nas minhas partes robóticas. E eu esfumei um pouquinho com o dedo essas linhas do delineador pra não ficar muito forte. Gostei? Não sei. Achei até que válido. Eu não queria fazer aquele efeito sombreado, como se fosse uma peça muito deslocada, sabe? Eu queria só que fizesse aquela marcação de que ali existe um encaixe. Enfim, peguei meu delineador de glitter também da abelha rainha e passei nessa lua aí pra completar ela e ficar bem bonitinha. Pra ficar só ela mesmo com esse glitter, né? Eu queria que ela se destacasse no quesito por causa que minha papada tá brilhando, mas não deu muito certo, porque, enfim, que nem eu falei pra vocês, minha papada ficou brilhando porque eu não achei o pó translúcido. Então ela não ficou selada, inclusive meu cabelo ficou aí tirando várias vezes as coisas delas e espalhando, mas tudo bem. Como vocês puderam perceber,
Passei o batom preto por cima e o rosa nas laterais. Eu fui espalhando isso aí pra entender o que eu ia fazer. Aí eu realmente entendi. Falei, vou fazer que nem eu fiz no delineador. Eu vou contornar todo o meu lábio com delineador branco e fazer as bordinhas rosa, né? Como se fosse esse negócio neon que nem tá em cima. Depois que eu contornar, eu vou usar o lápis pra fora pra esfumar, fazer um negócio mais espalhadinho. Mas deu certo, ficou, acho que a melhor opção que poderia ter alcançado. Não quis terminar o lábio, fechar tudo bonitinho. Deixei uma impressão assim de luz, né? E aí, que nem eu tô falando, peguei o lápis rosa pra fazer essa luz, esse iluminado do neon rosa. E voltei pro delineador só pra ficar tudo certinho, os tracinhos. Não apareceu aí, mas eu fiz uma bolinha ali no meio onde eu deixei em branco. E pra completar esse look eu coloquei esse brinco colossal dessa lua maravilhosa, que é da loja Ravenous, que inclusive me mandaram em parceria. E lá no Instagram vai ter bastante conteúdo com esses brincos, acessórios e outras coisas que a loja Ravenous me mandou. A ciganinha que eu tô usando é da Reversa. E eu não sei se esse desafio tinha algum fim, sem ser repostado pela marca, mas enfim. Eu gosto da temática e por isso que eu fiz. Não precisa dar like em nada, comentar e tudo mais. Era só realmente um have fun e tive fun. Aí, na segunda parte dessa maquiagem, eu decidi colocar vários sangues, né? Afinal de contas, Cyber Vamp e Vamp pede sangue. Então, eu coloquei o sangue saindo dessas partes mais de encaixe no meu Cyborg. E também na lua, porque a lua também fica bem simbólica ali no símbolo da loja Reversa, que ela tem uns bagulhos correndo dela. Falei, na minha maquiagem vai ser sangue. Basicamente isso, né? Fui enchendo de sangue nas extremidades e tudo mais. E fez mais sentido, né? Agora, as linhas que eu tinha desenhado. Agora que tá saindo alguma coisa delas. E esse foi o resultado final. Eu filmei na vertical, por isso que tá assim meio cortadinho. Mas espero que tenham gostado. Não deixa de colocar um like aí embaixo. E um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.